Shalom, seja bem-vindo a mais um vídeo. Tema de hoje, o cego que vê. Estranho esse tema, né? O cego que vê. Você pode estar pensando assim, mas como que um cego vê, né? Você poderia estar pensando assim, num tema, o cego que enxergava, o cego que começou a enxergar, mas o cego que vê. Vamos analisar alguns textos para você entender o que nós queremos falar neste vídeo. O texto base é Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo do 46 ao 52. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos Jesus e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Gostaria que você gravasse essa palavra, filho de Davi. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tende bom ânimo, levanta-te, ele te chamou. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego Bartimeu lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Gostaria que você gravasse também essa palavra mestre. Em Lucas está escrito Senhor. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então vamos discorrer aqui, analisar a respeito desse texto. Primeira coisa que nos chama a atenção aqui, Bartimeu clama: Jesus, filho de Davi. Essa expressão filho de Davi é, na realidade, um título que representa tanto a genealogia daquela pessoa que era um descendente de Davi, de forma física, né, do rei Davi, bem como também é um título messiânico dado ao Messias. Então, esse cego Bartimeu, apesar dele ser cego, mas ele vê na pessoa de Jesus que ele é o filho de Davi, segundo as Sagradas Escrituras, aquele prometido pelo Eterno que viria para resgatar Israel. Então, Bartimeu, apesar de não ter sua vista de forma física operando, podendo entender e enxergar aquele ambiente, enxergar Jesus de forma plena, de forma física, mas ele consegue, por tudo aquilo que ele ouviu falar de Jesus de Nazaré, entender que Jesus é o filho de Davi, aquele prometido pelo Eterno para a salvação de Israel. Ele reconhece como o Messias, o ungido, aquele citado nas Sagradas Escrituras, que daria visão aos cegos. É interessante que Bartimeu, ele era cego, porém ele tinha uma visão, a visão espiritual. Ele conseguia enxergar através das Sagradas Escrituras quem era o Messias. E muito daquelas pertencente àquela multidão não tinha essa visão de Jesus como o Messias. Muitos achavam que ele era um impostor, achavam que ele era um falso profeta. Outros achavam que tudo que ele fazia era por espírito de Beelzebul. Mas Bartimeu, sendo cego fisicamente, mas enxergando espiritualmente, conseguiu compreender quem era a pessoa de Jesus. Bartimeu também chama Jesus de mestre aqui em Marcos, porém em Lucas ele chama de Senhor. A palavra mestre, nesse texto, você analisando no grego, é a palavra Kyrios. E a palavra Kyrios, naquela época, era um título designado ao imperador. Então, o imperador, né, de Roma, ele era chamado de Kyrios. E Kyrios significa poderoso, aquele que tem o poder, a força, o soberano, que tem o controle sobre pessoas, sobre coisas e sobre si mesmo. E Bartimeu, apesar de ser cego fisicamente, ele enxerga em Jesus que Jesus é o verdadeiro Kyrios, que Jesus é o poderoso, Jesus é aquele que tem o poder, Jesus é aquele que tem a força, Jesus é o soberano, aquele que tem o controle sobre todas as coisas.
Como diz as Sagradas Escrituras, a Jesus foi dado o poder, o domínio, os reinos, todas as coisas foram concedidas a ele para ter autoridade sobre tudo. Através do seu Pai, Jesus recebeu essa autoridade e sobre todas as coisas reina, independente da circunstância, independente se nós enxergamos, se nós compreendemos ou não, Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. E Bartimeu, apesar de não ter uma visão física, consegue ver em Jesus que ele é o verdadeiro Kyrios. Ele é aquele que representa o próprio Deus aqui na terra e ele tem autoridade para fazer todas as coisas. Bartimeu, o cego que vê, não vê com os olhos físicos, mas vê com os olhos espirituais. E aí fica uma grande lição e uma grande reflexão para nós que enxergamos fisicamente. Será que nós conseguimos, depois basicamente aí de 2000 anos, enxergar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas? Enxergar Jesus como o Kyrios, o soberano, aquele que tem poder sobre todas as coisas, sobre as pessoas, sobre o universo, sobre o mundo, sobre os reinos? Será que nós conseguimos enxergar em Jesus que ele é o Messias, o prometido, aquele filho de Davi, o prometido pelas Sagradas Escrituras? Ou será porque nós temos visão, não conseguimos enxergar? Jesus falou uma certa vez para a multidão: bem, vocês dizem que enxergam. Então, se vocês enxergam, é estranho que vocês não conseguem ver. Então, parece que a visão em si não simboliza diretamente o que você vê. Talvez você tenha visão, mas você não consegue enxergar. Talvez você consiga enxergar, talvez você não consegue ver. E é através das Sagradas Escrituras que a gente consegue ver realmente quem é a pessoa de Jesus, quem é Jesus, que Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Então fica essa reflexão para o seu coração, um texto rápido, básico, mas de profundidade. Nem todos aqueles que têm olhos conseguem ver. Nem todos aqueles que têm visão conseguem enxergar. E isso é incrível, tanto de forma natural como de forma espiritual. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos, e isso só vem através do estudo, da busca nas Sagradas Escrituras. Aí verdadeiramente nós encontraremos o Cristo Jesus, né? Que veio para nos libertar, que veio para nos salvar, que veio para dar visão aos cegos, que vem para libertar os cativos, para proclamar o ano aceitável do Senhor, para proclamar a libertação e que morreu no seu tempo na cruz do Calvário para nos salvar de todo pecado e nos libertar da prisão que tanto nos prendia neste pecado que nos cerca, que nos rodeia. E depois da sua morte, trouxe vida, trouxe salvação, trouxe visão, revelação do amor do Pai para as nossas vidas. Deus te abençoe, um forte beijo no seu coração, com todo carinho, todo respeito, e até um próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus, Rei fiel. Deus te abençoe.